Nosso assunto agora é a reunião da cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro. O presidente Lula, que estava em viagem internacional, seguiu direto para o Rio, justamente para participar dessa reunião de cúpula do Mercosul. Só que, sabe quando a encomenda sai completamente diferente do que você tinha imaginado? E é isso que está acontecendo nessa reunião de cúpula. O Brasil está encerrando o seu período à frente da presidência do Mercosul, planejava poder anunciar de forma retumbante, comemorando o acordo do bloco com a União Europeia, e não conseguiu, não deu certo por diversas questões. Então o presidente Lula teve que explicar esse fracasso, talvez até o cancelamento do acordo, ou um adiamento, mas já estamos esperando há 23 anos, então as esperanças diminuem. E, por outro lado, também não estava no radar que surgisse esse conflito Venezuela e Guiana. Então, mudou a pauta. A pauta que seria uma comemoração de acordo foi a notícia do acordo que não saiu com os conflitos Venezuela e Guiana. É o João Boeri que está ao vivo com a gente e fala desses dois assuntos. Vamos começar... É o Pedro. É o Pedro Dobal. Isso. Desculpa. É o Pedro Dobal que está com a gente. Vamos começar, Pedro, pelos conflitos aí da Venezuela. O presidente se posicionou claramente em defesa da paz, não é isso? Isso, exatamente. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Lula comentou essa questão da disputa entre Venezuela e Guiana, região de Essequibo, que é uma área que corresponde a cerca de 70% do território da Guiana, rica em reservas de petróleo e também em recursos naturais. Ele comentou, disse que a região é uma região de paz, uma região de cooperação e também, claro, pediu que os países do Mercosul não fiquem alheios a essa disputa e que ajudem, colaborem para a promoção da paz. Esse discurso que aconteceu durante a abertura da cúpula de líderes do Mercosul, no fim da manhã de hoje, como o Brasil exerce até agora a presidência temporária do Mercosul, o presidente Lula abriu a reunião fazendo esse discurso ao lado dos presidentes dos demais países membros, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Bolívia, que agora se incorpora a esse grupo, protocolo aí de adesão da Bolívia ao Mercosul, sendo formalizado também durante essa cúpula. Diante do aumento dessas tensões, esse, claro, foi um dos assuntos que dominou esse encontro e o discurso inicial do presidente Lula. Lula disse que é preciso que a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e a União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, ajudem nessas negociações, inclusive, para uma solução pacífica. A gente lembra que ontem Lula já tinha se reunido com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a noite, justamente para tratar dessa questão da disputa da região de Essequibo, e a posição brasileira é de certa neutralidade. O Ministério das Relações Exteriores diz que mantém contato, mantém diálogo com ambos os lados, tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Um outro assunto que também deveria repercutir bastante durante essa cúpula, claro, é a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Era a grande promessa para essa cúpula, era um grande desejo do presidente Lula formalizar esse acordo durante essa cúpula de líderes que acontece hoje, mas as negociações não avançaram tanto, há alguns pontos aí de divergência. Lula também falou sobre essa questão durante o discurso, criticou a posição do presidente francês Emmanuel Macron, que foi contrário ao projeto, no fim de semana se manifestou de forma contrária ao acordo, e também criticou o protecionismo adotado pela França. A gente tem a palavra do presidente Lula. Fiz um apelo para o Macron, um apelo para ele deixar de ser tão protecionista, porque não é o caso do Macron. Eu já tinha conversado com o Chirac, eu já tinha conversado com o Sarkozy, eu já tinha conversado com o François Hollande. Todos eles são protecionistas se tratando dos produtos agrícolas deles, ou seja, e não levam em conta que nós temos direito a participar desse sol. Nós já conhecíamos a posição do Macron, que fez questão de dar uma entrevista para a imprensa dizendo que não tinha como fazer acordo, aquele negócio todo. O Olaf Scholz, eu tive com ele e ele me disse que ia conversar com o Macron para ver se conseguia flexibilizar o coração do francês, tá? Mas ele não deu retorno, significa que ele também não conseguiu. Pois é, a Lula disse que esse acordo, as negociações para esse acordo avançaram, que o texto atual é um texto mais equilibrado,
mas que esse texto ainda não é suficiente para que os dois blocos entrem em acordo. Ele disse que a versão anterior era inaceitável porque tratava os países do Mercosul como inferiores. Agora, os presidentes participam aí de um almoço promovido pelo presidente Lula, devem se reunir novamente agora durante a tarde. Para quem acompanha a nossa live, observa a intensa movimentação da imprensa aqui no entorno e a gente segue acompanhando porque ainda tem a assinatura de um acordo comercial com Singapura e também a formalização aí desse processo de entrada da Bolívia no Mercosul. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, viu, Pedro? Bom trabalho aí.